palestra, ela é baseada em uma palestra do Haroldo Dutra Dias, proferida na Federação Espírita do Paraná, em março de 2013. Nos primeiros capítulos da Bíblia hebraica, no livro de Gênesis, observamos que eles retratam a condição humana e os desafios da humanidade. Adão e Eva são símbolos da família humana, de todos nós, peregrinos, que tomamos um corpo de carne na esperança de construirmos o nosso crescimento espiritual. É nessa história, de Adão e Eva que começa com a descrição de um maravilhoso e promissor jardim que temos, na verdade, a síntese de todas as esperanças e de todos os sonhos humanos. Vou repetir. É nessa história de Adão e Eva que começa com a descrição de um maravilhoso e promissor jardim que temos, na verdade, a síntese de todas as esperanças e de todos os sonhos humanos. Quais esperanças? Quais sonhos humanos que está lá nesse jardim? Lá no Jardim do Éden. Quem nunca sonhou com um lugar onde todos pudessem viver fraternalmente? Quem nunca sonhou com um mundo em que a justiça pudesse reinar, sem nenhuma mácula de violência ou injustiça? Quem nunca sonhou com um lugar em que não precisássemos de armas, em que todos vivessem em um clima de amor, de fraternidade e de esperança, onde não houvessem miseráveis? Quem não sonhou com este mundo? Então esses sonhos de todos, indistintamente, está gravado, impresso lá naquele jardim, no início do livro A Gênesis. Toda a literatura universal, ela está composta de livros que retratam e expressaram essa que é a esperança do ser humano, não importa a sua opção política, não importa seu posicionamento social, não importa suas crenças filosóficas ou religiosas. Todo ser humano na Terra sonha com esse mundo, cada qual a seu modo, cada qual misturando a esse sonho as suas imperfeições e a sua visão incompleta de felicidade. Mas todos sonham. E o relato bíblico, captado pela sensibilidade de algum poeta, pastor, retrata esse sonho humano. O sonho de uma família que viva sobretudo do amor. E nessa família, lá de Adão e Eva, reinava soberano quem? Deus. Não é assim que se inicia? Como centro das cogitações, como fonte inexaurível de dádivas derramadas sobre eles. No entanto, aquele homem Adão, nós homens, de alguma maneira, eles não quiseram, nós não queremos viver sobre as leis do Criador. Na nossa e na deles louca vaidade, tiramos Deus do centro. Achamos que podemos viver, e eles também, e viver bem, sem as leis do Criador. E passamos, e eles passaram, a viver de acordo com as nossas vontades e as nossas ideias tolas de felicidade. Adão e Eva foi expulso do paraíso? Nós somos expulsos de algum paraíso? Não. Simplesmente, Adão e Eva se retiraram do paraíso para viver as suas experiências. E nós também. Porém, na história da evolução humana, nós observamos que tirar Deus do centro foi desastroso, porque reflete, no fundo, a ilusão humana de construir um patrimônio de felicidade sem a referência do seu Criador.
Por quê? Porque, primeiramente, há uma grande diferença entre as leis, simplesmente, há uma grande diferença entre as leis humanas e as leis divinas. As leis humanas, e o homem erra, nós sabemos, né? Procuram resguardar privilégios e algumas pessoas ou grupo de pessoas, elas resguardam, né? Elas não tratam todas as pessoas de forma igual à lei humana. Enquanto que as leis divinas não conferem privilégios a ninguém, porque trata todos os filhos da criação de maneira universal, de maneira igual, com oportunidades iguais, tanto que ninguém nasce santo. Ninguém recebe a auréola da santidade de forma gratuita. Quis Deus que fôssemos criados simples e ignorantes para que fôssemos construtores da nossa própria grandeza espiritual, para que a construção espiritual da angelitude fosse obra de parceria entre o nosso esforço, a nossa dedicação e o amor inesgotável de Deus. Por essa razão, bastou afastar Deus do nosso centro, das nossas cogitações, das nossas atitudes. E o que ocorreu quando Adão e Eva afastou Deus do centro? Um irmão assassina outro irmão. E nesse momento, sem Deus no centro, a primeira coisa que acontece nessa história é simbólica, na história de Abel e Caim, é que já no início, sem Deus, rompemos com a integridade da família humana. Por quê? Porque agredir, prejudicar, ferir os sentimentos do outro não é contrariar as expectativas do Todo-Poderoso, que espera que seus filhos vivam no mais absoluto clima de fraternidade e de respeito mútuo? Não é isso que Deus espera de nós? O primeiro assassinato é simbólico, Abel e Caim. Não rara apenas a morte de um corpo narra a desilusão da família humana. Tira Deus do centro e já sentimos que não nos consideramos irmãos. Não nos consideramos uma família. E a partir daquele momento trágico, toda a Bíblia é a história de uma árdua, lenta e difícil peregrinação. Pela ânsia do poder, pelo império do egoísmo, do orgulho, da inveja. Já ali, a partir desse evento doloroso, naquela família que simboliza a família humana, começa a jornada da regeneração do mundo. Porque o que degenerou aquela família? Foi ter tirado Deus do centro. Foi ter substituído o Criador infinitamente sábio, infinitamente amoroso, por nós mesmos, pelas nossas vaidades. A história bíblica é a história de fracassos, de tormentos, de resgates, de expiações, de lutas, de aprimoramento, de enriquecimento da alma. Porque esses textos, na verdade, extraindo o espírito da letra, nós poderemos ler a nossa própria história espiritual. É o nosso passado desvelado em forma de poesia, em forma de literatura. Quando abrimos o texto bíblico, nós não estamos diante de um livro, pura e simplesmente. Estamos diante da nossa própria história. Olhamos para as nossas reencarnações, para as nossas vidas de experimentação, sem bússola, sem norte, porque abandonamos voluntariamente as leis divinas, inscritas na nossa própria consciência, e nos arvoramos em legisladores do universo, na tola vaidade de criar leis imutáveis. E sem precisar voltar tanto no tempo assim, na história na nossa história de vida, retratada neste livro, a Bíblia, observamos muitas vezes que estamos vivendo sem Deus no centro. Veja bem, é necessário esclarecermos o que é viver sem Deus no centro. Vamos esclarecer isso. É não deixarmos o Deus que vive em nós se expressar. Porque muitas vezes, mesmo falando muito de Deus,
conhecendo muitas leis de Deus, e eu falo isso por mim, mesmo conhecendo muitas leis de Deus, nós não vivemos com Deus no centro das nossas atitudes, no centro dos nossos pensamentos, no centro dos nossos relacionamentos, porque ainda não conseguimos vencer as nossas imperfeições. E muitas vezes, diante do conhecimento de suas leis, mesmo assim, queremos moldá-las às leis de Deus, aos nossos pensamentos, de forma a que, errando, creiamos acertar de acordo com a vontade de Deus. Mas na verdade o que fazemos é colocar as leis de Deus diante, ou seja, conforme a nossa vontade, nossas iras, nossos desejos em nome de Deus. E é onde começam tantas tragédias, guerras, tantos desatinos. Quantas vezes vamos vivendo sem Deus, sem suas leis como referência. Vamos vivendo com nossas esperanças e expectativas aqui nesta vida. E de repente, acontece alguma coisa ruim, inesperada. O que nós fazemos? Vamos em busca de Deus. Não é assim? Recorremos para Deus. E é muitas vezes nesses momentos que nós voltamos, e efetivamente voltamos para Deus, novamente, e colocamos Ele novamente no centro, porque sentimos o quanto necessitamos dele. A gente não vive sem Ele. Assim, ao olhar para o texto bíblico, nós encontramos a nós mesmos, e hoje, cada um de nós recolhe na presente existência as bênçãos semeadas e os equívocos lançados no tempo. Todos nós. Porque se a semeadura é da mais ampla liberdade, a colheita é determinação divina. Cada um de nós recolhe dos frutos que plantou, dos frutos que cuidou, dos frutos que adubou, da planta que cultivou. Não fosse a misericórdia divina que intervém no processo, talvez caminharíamos num círculo interminável. Experiência e resgate, experiência e resgate, experiência e resgate. Mas a misericórdia divina não deixa que seja assim. Esta é a história humana. É assim que nos encontramos na poesia dos livros bíblicos, a figura de um Davi, homem sensível, de alma artística, que compunha salmos, melodias maravilhosas, e no entanto assassina seu melhor amigo, manda ele para uma batalha e lá ele é assassinado. Por quê? Para ficar com a esposa dele. Um misto de luz e sombra, homens que são bons e maus simultaneamente, acertam e cometem erros, às vezes mais erros do que acertos. E por essa razão temos na narrativa bíblica a figura de um Salomão, homem de extrema sabedoria, acostumado a resolver os conflitos do povo e que, no entanto, se encanta com suas riquezas, com suas muitas mulheres, com todas as facilidades que a época lhe oferece e perde o rumo da sua existência, perde o fio condutor da sua missão espiritual. Somos nós. Perdemos o fio condutor da nossa experiência espiritual. Encontramos também a figura marcante de Elias. Ele que é, Elias, ele que é considerado um dos maiores profetas, porque foi a ele foi confiada a missão de anunciar a vinda do Messias. Profeta firme, de voz vigorosa, de posições inflexíveis, mas que, no entanto, se entrega ao extremismo religioso, se entrega ao fanatismo e autoriza o assassinato de centenas de sacerdotes. Eles foram decapitados por ordem de Elias. Elias, aquele que falou da vinda do Messias. Essa tem sido a história humana. Buscamos a paz, mas promovemos o ódio e a guerra dentro da nossa própria casa. Buscamos a felicidade, mas construímos seu alicerce nas misérias de nossos semelhantes. Buscamos o amor, mas inspiramos o ódio. Tateamos a luz, mas não conseguimos nos desvencilhar das trevas, da animalidade que ainda domina nossa alma. Forte, né? Estou
pegando pesado, mas vai melhorar. Assim, a história do Velho Testamento é uma história de busca, é uma história de peregrinos que querem algo, que querem um mundo regenerado e que querem um mundo de paz. E qual de nós não quer? Acaso os sonhos morrem? Quem daqui não quer um mundo de paz? Estes homens e outros tantos, esses homens que eu falei aqui, Davi, Elias, Salomão, buscaram. Pensa, eles desencarnaram e com certeza bateram lá na porta de Deus. Deus, queremos a tua misericórdia. Como que nós fazemos para mudar isso? A gente vai lá numa missão, chega lá e não consegue cumprir. O que nós fazemos? Deus abriu as portas da espiritualidade. Aliás, Ele abriu as comportas da espiritualidade superior. Luzes divinas invadiram todo o orbe na sutileza da noite, na simplicidade de uma manjedoura. E assim começava há 2000 anos atrás a regeneração do mundo, das pessoas. O soerguimento do espírito humano, através do exemplo e dos ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Deus nos ouviu, nos ouviu. Agora, não se trata de nós não nos tratamos de uma geração corporal, porque nós todos, espíritos em evolução na Terra, somos uma geração de espíritos imortais. Nós nos damos conta disso? Ontem, ainda posso ter visto a Cláudia lá na Índia. Anteontem, eu encontrei com o Zé Márcio na China. Talvez algum tempo atrás eu me abracei com o Léo lá na Arábia. Quem sabe, né? Nós nos encontramos na Palestina. Quem sabe nos encontramos na África. Os nossos antepassados, no fundo, somos nós mesmos, amealhando experiências. Não se trata de uma sucessão de geração de corpos. Nós estamos falando de espíritos imortais vinculados com eles. Porque a regeneração do mundo não pode ser obra exterior. Nunca foi. Nós que nos enganamos procurando fora. A regeneração do mundo é obra redentora dos espíritos que aqui crescem, dos espíritos que aqui constroem a sua grandeza espiritual. A transformação do planeta começou com a nossa transformação ao longo de dezenas e dezenas de encarnação. Por isso hoje nós estamos aqui à procura de Deus. Por isso hoje nós estamos tentando amansar a fera que existe dentro de nós, porque nós já entendemos. O Evangelho avança aos olhos de alguns lentamente, né? Porém firmemente, um palmo de cada vez, em cada coração, um por vez. No livro Boa Nova, no capítulo 4, temos o diálogo entre Zebedeu e Jesus, que resumidamente diz o seguinte: então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. Quais são os inimigos que nos subjugam o coração? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maledicência. E não descansarei, enquanto não tocarmos o porto da vitória. E Zebedeu, com ânsia no coração, diz: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o Evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem, que atinge o coração de cada homem. Assim, estas armas apresentadas pelo nosso Cristo, a verdade e o bem, já transformou Saulo em Paulo, já transformou Gesiel em Estevão, já transformou Maria Madalena de prostituta, naquela que seria portadora da notícia sublime da imortalidade. Transformou Simão Pedro,
frágil, aquele que nega, que tem medo, que se arma de espada para se defender e para defender o Cristo, no líder sereno e paternal da comunidade cristã. E o Evangelho prosseguiu transformando os corações, porém, um de cada vez. Porém, segue adiante, com cada coração transformado, transformando o coração daquele que bate ao seu lado. É isso que o Evangelho faz. Não foi fácil entender essa lição. É lição difícil. O primeiro que manifestou profunda dificuldade em entendê-la foi Mateus. Às vésperas do Sermão do Monte, Mateus expulsa 3 homens, porque eles foram até a sua casa em busca do Cristo. E Mateus lhes expulsou e começou a contar para o Cristo que havia desprezado a colaboração daqueles homens, que ele julgava inútil, porque um não tinha saúde, era aleijado, o outro era rico e perdeu toda a sua fortuna, e o outro andava louco pelas ruas e não detinham poderes para a transformação do mundo. Ele falou isso para o Cristo: mandei eles embora, porque eles não tinham nada que pudesse transformar o mundo. Jesus sereno e amoroso olha para Mateus e diz o seguinte, está lá no livro Boa Nova: no entanto, Mateus, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a Boa Nova, como não há de ser a mensagem divina para estes tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, aflitos, os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revela, diante dos seus martírios, um sublime reflexo da sentença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo, Mateus, com mais alta preocupação que a de defender o fruto de sua vitória material? Mateus se sentia comovido e, aproveitando uma pequena pausa, tenta justificar-se. Senhor, minhas virtudes partiram tão somente do desejo de levar o Evangelho para os que governam o mundo, para os governantes, para aqueles que têm poder. E Jesus responde sereno e firme: Mateus, quem governa o mundo é Deus. Os ditadores contraem doenças e desencarnam. Os ditadores passam por guerras civis, por revoluções internas e perdem o poder. E hoje, exatamente hoje, nós ligamos a televisão e assistimos atônitos. De uma semana para outra, muda-se completamente o quadro de um país na Terra. Parece que um sopro renovador varre todo o planeta. Acontecimentos que nunca imaginaríamos estariam na pauta da notícia, do noticiário, hoje chovem e nós nos perguntamos, surpreendidos, o que está acontecendo? A gente se surpreende. Uma onda de renovação parece invadir a família humana. Resgate coletivo, mudanças de governantes, crises na economia mundial, tudo apontando para uma mão poderosa e invisível, para uma ação de suprema inteligência e suprema bondade que irá renovar o planeta, irá promover um surto de crescimento espiritual na face da Terra. E o que acontece com tudo isso? Quando a gente vê tudo isso, acordamos o que há de melhor em nós. Hoje nós já falamos que precisamos não parar aonde está escrito vaga do idoso. Hoje eu já penso que se alguém me dá um troco errado, eu tenho que devolver. Então isso mexe com toda a coletividade, nos faz pensar de maneira diferente, nos faz termos atitudes diferentes daquelas que tínhamos.
E isso acorda o que há de melhor em nós, em cada um de nós, acendendo aquelas luzes que guardávamos escondidinhas aqui dentro, da humildade, da honestidade, da perseverança e do perdão. Quem não sente que esta nave, que esse planeta, parece acelerar sob o influxo de uma lei de progresso que constrange tudo a se renovar, a melhorar progressivamente? Gente, chegou o momento. É o governo do mundo nas mãos de Deus e entregue à supervisão do nosso grande Senhor Jesus Cristo. A obra, parecia que a gente estava perdido, mas não estamos. Não estamos. A obra redentora prossegue silenciosa. Deus não quis criar seres perfeitos. Poderia ter criado a cada um de nós como anjos limbados de luz e perfeição espiritual. Mas se fosse assim, se tivéssemos saídos das mãos de Deus perfeitos, porventura conheceríamos a renúncia? Conheceríamos o sacrifício? Conheceríamos a palavra heroísmo? No nosso dicionário teria a palavra Marte? Não. Não, porque daríamos gratuitamente um paraíso pronto. Quis o Criador, na sua infinita sabedoria, criar-nos simples e ignorantes. Nos presenteou com a maior riqueza que Ele poderia dar a um filho seu. Qual? A imortalidade. Somos imortais. Toda vez que eu penso que possuo o patrimônio da imortalidade, olha bem, toda vez que nós pensamos que possuímos o patrimônio da imortalidade, que as pessoas que eu mais amo, embora já tenham partido para o mundo espiritual, permanecem vivas. Embora o corpo possa adoecer, embora o corpo possa definhar, embora eu possa perder recursos financeiros, a minha herança divina, a sua herança divina, a nossa herança divina, nunca se perderá. Por quê? Porque somos mortais. O amor construído hoje é amor para a eternidade. Os corações que se amam podem perder os corpos físicos, mas nunca se afastam. É por essa razão que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido, porque ele vai acordar a humanidade de um sono profundo, o sono da carne. O sono que mergulhamos quando as nossas prioridades passam a ser valores puramente humanos e perecíveis. Esquecemos da nossa origem divina. É esse patrimônio de imortalidade conduzido pela pedagogia divina que ninguém é constrangido a amar. Eu não sou constrangido a amar ninguém, porque Deus também instituiu o livre-arbítrio. A lei nos constrange, sim, a respeitar o nosso semelhante. Ninguém fere seu próximo impunemente, mas não há lei que nos obrigue a amar. Sabe por quê? Porque o amor é uma dádiva. Precisa sair de forma serena, tranquila, sem imposição. Por isso ele é uma dádiva. Por isso é de coração para coração. É preciso desenvolver, acender essa luz aqui dentro, né? Assim, o Criador, no seu infinito amor e na sua infinita sabedoria, não me obriga a entregar o meu amor. Quando eu amo alguém, de fato, eu estou dando daquilo que eu possuo, nem que seja migalhas. Porque a misericórdia divina, o que ela faz? Multiplica as nossas migalhas. André Luiz, para aqueles que leram o livro Nosso Lar, sabe do que eu estou falando, para aqueles que leram, né? Atendeu a um paciente, ele era médico, ele atendeu na vida dele um paciente sem cobrar, na vida inteira dele de médico. E foi a prece desse paciente que o tirou do umbral, que ajudou a que ele saísse do umbral, um paciente. Então essa migalha, ela é multiplicada? Sim, é multiplicada. Pelo banquete da generosidade e da misericórdia divina para conosco. Poderá alguém de nós
medir quais os resultados de um sorriso, o que um sorriso, o que um abraço pode provocar no outro? Qual é o resultado disso para a nossa experiência reencarnatória? Por isso dizia o Mestre Jesus: granjeai amigos, ainda que os patrimônios da injustiça humana, ainda que os patrimônios da injustiça humana, mesmo assim, granjeais amigos. Porque quando tudo lhe faltar, será a amizade deles que irá vos socorrer. A obra regeneradora do Cristo não é obra que exclui ninguém. Ninguém, nem o pior assassino, que abomina aquele que erra. A obra regeneradora do mundo é, antes de tudo, obra educativa para o coração do homem. Qual é a obra do Cristo? Vou repetir. A obra regeneradora do Cristo não é obra que exclui, que abomina aquele que erra. A obra regeneradora do mundo é, antes de tudo, a obra educativa no coração do homem. O aluno pode repetir quantas vezes ele quiser, mas vai chegar uma hora que ele vai ser bom. Não tem escape, né, Léo? Não adianta. Porque Jesus não quis aniquilar Saulo, não é verdade? Saulo foi lá, matou um monte de cristão. Jesus aniquilou Saulo? Não, transformou Saulo em Paulo. Jesus, ele é perfeito para transformar Saulos em Paulos, Andréia em Andréas, Cláudia em Cláudias. Ele é perfeito para isso. E quando nós olhamos para alguém e enxergamos uma fera voraz, Jesus olha dentro de cada um de nós e vê um anjo em potencial. Deus nunca perde a esperança da renovação do ser humano. Porque diz Humberto de Campos, Deus não usa a violência. Deus usa o tempo para transformar os nossos corações. Quantos séculos de sofrimento toda vez que abrimos o livro há 2000 anos? Eu nunca consegui ver Públio Lentos como Emmanuel. E Jesus conversando 5 minutos com Públio Lentos, já viu Emmanuel. Então a seara é grande. E a obra é de renovação. A obra do Cristo é de renovação. Mas gente, a gente precisa estar muito atento a isso. Não adianta querer tirar Deus do centro. Porque a obra de regeneração humana que vai trazer a nossa felicidade é transformação interior. No passado, sentava nessas cadeiras aqui, ou em outras, não nessas, estavam Simão Pedro, Judas Iscariotes, Maria Madalena, Saulo, Barnabé, mas eles já se regeneraram, segundo a história dos livros espíritas. A escola permanece em um dos alunos, e os alunos agora quem são? Nós. Nós somos os alunos agora. Antes era lá Pedro, Saulo, Barnabé, Tiago, Mateus, os alunos agora somos nós. Os alunos do Evangelho. A escola permanece, só mudamos os alunos. Então a felicidade, gente, já é nossa. A minha, a sua, é nosso patrimônio, já é nossa herança. Mas não se entrega uma herança a uma criança. Não se entrega o patrimônio divino nas mãos infantis. É preciso que o herdeiro seja educado e se transforme em um adulto espiritual. Nós não falamos do corpo, falamos do espírito. Enquanto não escutarmos a obra, enquanto não executarmos a obra renovadora dentro dos nossos corações, não tomaremos posse da herança divina que nos compete. Essa é a promessa que nos foi feita e essa é a promessa que está sendo cumprida e que se cumprirá integralmente, porque Deus não destruirá a terra. Estão falando que vai vir um planeta, que vai destruir a terra, e vai acontecer, e vai acabar. Não se engane. Deus não vai destruir a terra. Por quê? Porque Ele vai transformar os nossos corações. Porque nós transformaremos os nossos corações. Não precisa acabar com a terra.
E à medida que Deus seja colocado no centro das cogitações humanas, um mundo em que as leis divinas sejam nossos códigos, um mundo em que a fraternidade seja o nosso cotidiano, nesse mundo regenerado, imagine, Jesus caminhará lado a lado conosco. Ou ainda, nós caminharemos lado a lado com Cristo, calmamente, entre nós. Porque a obra do Evangelho, a obra divina no coração dos homens, qual ele disse a Simeão em Lucas 2, 25 a 35, terá sido completado na intimidade de cada um de nós dentro dos nossos corações. Simeão, rapidinho vou contar para vocês, para encerrar, ele já estava numa idade avançada e foi profetizado a ele que antes dele reencarnar, ele veria o Messias. E quando Jesus nasceu, fez 40 dias, na época era costume levar a criança com 40 dias no templo. Chegando lá, Simeão olhou para a criança, já ele como era um profeta também, olhou e pensou, é o Messias. Foi lá, catou a criança do colo de Maria, levou a criança num canto e começou a conversar com a criança. Mas escuta, você veio para reformar esse planeta, para transformar as situações. Como que você vem nesse lar pobre? Como que você vai fazer? Por onde você vai começar, Cristo? E começa a chorar. Ele fala com a criança e chora. E a criança dá um sorriso para ele e bate com a mãozinha no coração de Simeão. Simeão, passado alguns meses, desencarna, chegando no mundo espiritual, ele fica sabendo da resposta do Cristo à indagação dele. Simeão, Cristo te disse que a obra de transformação do mundo começaria aqui, no coração do homem, de cada um. Não é nos homens de poder, não é com poder, não é com violência. E eu tenho, para finalizar, uma notícia para dar para vocês, até pedir permissão para a Graça para falar isso daqui, que ela me autorizou a contar. Nós somos os trabalhadores da última hora. Você permite, não é, Graça, falar isso? Tá? Não se esqueça. Então, minha gratidão a Val, a Cláudia, a vocês pela paciência. E desculpa alguma coisa que não deu realmente para estudar muito por causa que foi meio de